Max, Boa tarde, me ouve bem? Tá me vendo? escuto muito bem. E você está me Que escutando bom. bem? Tudo certo. Bem-vindo, boa tarde aos nossos espectadores na internet, aos nossos internautas. Meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista da FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. Hoje nós vamos receber em nossa segunda live o advogado Maximiliano Garcês, que é assessor parlamentar da FICENGE e também consultor em Direito do Trabalho e Processo Legislativo. Ele vai falar sobre as medidas provisórias 905 e 936. Max, eu acho que essas duas pautas estão no momento, né, no dia, porque hoje o senador Davi Alcolumbre anunciou o adiamento da votação para segunda-feira e também está sendo julgada a ação direta de inconstitucionalidade do partido Rede e Sustentabilidades agora no STF. Em primeiro lugar, eu gostaria que você começasse a comentar a medida provisória 905, que prevê o contrato verde-amarelo. Que pontos ele vai afetar, essa medida provisória vai afetar o trabalhador? E mais ainda, é possível que ela caduque no Senado? Ótimo, ótimo. Obrigado, Camila. Quero cumprimentar você pelo excelente trabalho que faz na comunicação da Ficenge, né? Até foi objeto de prêmios aí do trabalho que vocês têm feito e parabenizar a Ficenge pela luta que tem feito pela democracia, a luta contra o golpe de 2016, a luta contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Tem sido um prazer muito grande estar junto com vocês nessa luta e ajudando. Acho que o sentimento é igual de todos os colegas aí do nosso escritório da Advocacia Garcês. Só se me permite, antes de fazer a análise específica da MP 905, Claro. e colocar um pouquinho o contexto internacional do que os países, em geral, têm feito para enfrentar a pandemia, né? Algo inédito aí há mais de um século que isso não acontecia. A última vez foi em 1920, quando não havia uma organização sindical tão pujante quanto há hoje. E não havia OIT, era outro momento histórico da classe trabalhadora. O Brasil vive numa situação praticamente oposta do mundo inteiro. O que está acontecendo nesse Uhum. momento é que o próprio capitalismo está entendendo que precisa fazer concessões à classe trabalhadora para poder se manter, né? E é um momento que as contradições da nossa sociedade, essas injustiças grotescas, vêm mais à tona. E as pessoas estão verificando de maneira palpável, né, que a economia, os rendimentos, se devem à força de trabalho humana, né? Não é à toa que você tem os ricos cruéis agindo de maneira abjeta, fazendo carreatas para que os pobres venham a trabalhar, né? Que a riqueza vem da força de trabalho, da classe trabalhadora. Então, concessões têm sido feitas, não só para conseguir reativar a economia, mas também evitar o caos social e a insurgência da classe trabalhadora. Então, eu poderia inicialmente citar países que têm feito pacotes pujantes de auxílio aos desempregados, né? O caso do Canadá, da Nova Zelândia, por exemplo, vários países europeus, a Espanha, a Alemanha, que têm garantido, como na Espanha, projetos de renda mínima para qualquer pessoa, independente da estar formal ou não. O Canadá, que tem feito subsídios que podem chegar até 75% da folha de pagamento das empresas para que possam manter seus trabalhadores e investimentos pesados para garantir o sustento das pessoas e também das empresas. E o pessoal vai dizer, mas são países ricos que têm Uhum. condição de um investimento público maior. Mas devo dizer que não. Olha o caso dos nossos vizinhos argentinos, que têm uma economia até mais frágil que a nossa e que têm agido de uma maneira muito mais responsável em relação à classe trabalhadora, né? E enquanto, de uma maneira oportunista e cruel e sem paralelo no mundo, o governo Bolsonaro, ao invés de dar concessões aos trabalhadores, está utilizando de maneira oportunista a pandemia para retirar direitos, algo que deixa a comunidade de juristas internacionais perplexos,
a Argentina criou uma lei proibindo despedidas sem justa causa por 60 dias. Tem um discurso do presidente Alberto Fernandes que diz que a sociedade inteira está fazendo esforços, né? Os pobres estão sofrendo pesadamente, que é melhor perder alguns empregos do que milhares de vidas, mas que a classe patronal tem que fazer seu esforço também. E ele explicou de uma maneira até irônica que o que ele está pedindo para a maior parte dos empresários não é que eles percam, mas que eles lucrem um pouquinho menos. Uhum. Ele até falou, muchachos, agora vocês vão ter que ganhar um pouco menos. Não é nem que a usurpação aí do seu trabalhador vai continuar, mas de uma maneira um pouquinho menos radical. Então, eu acho que isso é reflexo aí da, da correlação de forças que é terrível para a classe trabalhadora. Eu acho que esse governo que beira o fascismo percebeu que a passividade que as pessoas têm enfrentado, essas reformas aviltantes nos últimos anos, né? E apostando que a classe trabalhadora não vai ter capacidade de se insurgir, que pode ser um equívoco. O Brasil já tem uma das desigualdades mais gritantes do mundo, agora vai ter uma legião de pessoas impossibilitada de receber remuneração, e isso vai criar problemas muito sérios, além dos problemas da economia, né? Pacotes Uhum. que têm sido feitos para reativação da economia. A OIT tem recomendado, nesse momento, um tripé que é de proteção à saúde dos trabalhadores, para evitar a contaminação. Isso é algo que o governo brasileiro hoje virou sinônimo de como não lidar com a pandemia, né? Ao invés de proteger as pessoas, o governo Bolsonaro tenta instigar as pessoas a morrerem, se contaminarem, né? O próprio presidente possivelmente pode ter contaminado diversas pessoas. Brasília tem os índices de contaminação mais altos do país e sem a preocupação com garantir o isolamento social, que hoje virou algo que é quase um luxo para a classe média alta e a classe alta, né? As pessoas das periferias não têm conseguido fazer isolamento social. Primeiro que vivem em condições de habitação subhumanas, segundo que dependem da economia informal ou o trabalho com empregadores que tem agido de maneira cruel. A gente tem feito várias ações judiciais, pelo escritório representam entidades de luta para obrigar as empresas a garantir o teletrabalho ou o trabalho remunerado, se isso não for viável, e manter apenas atividades essencialmente essenciais. Então, nesse contexto, agora, feito isso, essa maneira oportunista que foi feita a MP 905 e também a MP 927, que depois foi uma tentativa de suspender os contratos de trabalho sem nenhum tipo de remuneração. Essa tentativa da MP 927 acabou durando um dia só. E a MP 905 repete algo que foi utilizado de maneira oportunista por vários governos de direita, de tentar, sob argumento de aumentar os salários, aumentar, desculpa, a quantidade de empregos, reduzir direitos e criar um trabalho de segunda ou de terceira classe, que é a carteira verde e amarela. E não tem nada de nacionalista, isso é algo contrário ao interesse público, né? E nesse momento, exatamente nesse momento, a SMP que a gente vai tratar agora está sendo julgada Uhum. pelo Supremo Tribunal Federal. Até eu Isso. estou, curiosamente aqui, eu estou mostrar para vocês, eu estou assistindo, estou fazendo live com vocês, mas na televisão está aqui o julgamento. Agora fala o ministro Alexandre de Moraes, que é o segundo a votar. Ontem teve o voto do ministro Lewandowski, que é o relator. Qual a perspectiva nesse sentido? Você acha que o ministro vai seguir o relato do Lewandowski, por exemplo? A nossa impressão é que, infelizmente, a maioria do Supremo deve acompanhar o voto do ministro Lewandowski, que numa MP tão... A MP, na verdade, a votação
da DI no Supremo, perdão, trata da MP 936, que a gente vai tratar em seguida, Isso. não da MP 905. E, mas já que você perguntou, e desculpa a confusão, a gente está tratando ao mesmo tempo da MP 905, que é a verde e amarela, da MP 927, que retira uma série de direitos, e a 9636, que permite a redução dos salários e da suspensão do contrato de trabalho. Todas elas têm criado um caos no direito do trabalho brasileiro, né? Quando se esperava que o governo federal tentasse acalmar a população e dar garantias de que o tecido social não se esgarçasse, eles fazem o contrário, jogam vinagre em cima das feridas das pessoas, né? Então é o que causa perplexidade. Assim que acabar essa live, eu vou começar uma outra live com juristas latino-americanos, até sugeri, se a Vicente quiser divulgar no perfil, vai começar às 4 horas do Uhum. Brasil, mas vai ser via Zoom, que eu vou expor a situação do Brasil e tenho certeza que vai causar, deixar nossos colegas latino-americanos estarrecidos o que o Brasil vem fazendo. A MP 905 cria um trabalho de segunda classe para os jovens de 18 a 29 anos, e a Câmara dos Deputados fez uma mudança permitindo também aplicar essa modalidade para quem tem mais de 55 anos e que está há mais de 12 meses desempregado, e cria um trabalho com limitação de remuneração até 1,5 salários mínimos, sem direito a aviso prévio, é um contrato por prazo determinado, com um pagamento mensal das férias e do 13º, o que na prática é quase que uso anular, porque o trabalhador, quando precisa das férias, já as recebeu, e ainda mais em valores baixíssimos, e reduz a multa do fundo de garantia à metade, e deixa esses trabalhadores com salário baixíssimo e sem uma perspectiva de longo prazo, uma mão de obra temporária. E isso mostra como é mesquinha e míope o patronato brasileiro. Quando houve a proposta de reforma trabalhista, eu fui convidado pela Câmara dos Deputados, representando a Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, para expor na Comissão de Reforma Trabalhista o conteúdo da reforma. E lá, antes de fazer minha exposição sobre o conteúdo da reforma, eu fiz uma ressalva de que a reforma era nula, porque ela veio assinada por alguém que ocupava ilegalmente a presidência da República. Aquilo foi objeto de uma revolta de vários parlamentares da direita, alguns até me ofenderam naquela data, e eu achei até engraçado, mas os deputados me chamaram de animal, de imbecil. Teve um deles que me chamou de advogado de porta de fábrica. Isso eu até aceito. Animal e imbecil eu não sei, mas advogado de porta de fábrica eu sou mesmo. Mas lá eu expus o que poderia trazer a reforma trabalhista, que seria uma destruição do consumo da classe trabalhadora, uma instabilidade muito grande, a criação de uma série de pessoas que ficariam em empregos subalternos, ou ficariam como PJs, ou ficariam como trabalhadores temporários, que isso seria prejudicial aos patrões, ao fim e ao cabo, que economizariam no curto prazo, mas levando em conta que eles reclamam da falta de capacitação da classe trabalhadora, que isso iria contra o interesse deles próprios. Como é que você vai conseguir fazer uma indústria de ponta, produzir ciência e tecnologia para competir internacionalmente com uma mão de obra desse tipo, que as pessoas ficam vagando de emprego em emprego, de subemprego em subemprego, alguns dias terceirizadas, outras com um contrato de segunda classe, outros com esse contrato verde e amarelo, e sem ter uma capacidade das pessoas programarem sua narrativa de vida dessa maneira. Então é isso que esse contrato, se for aprovado, vai fazer. Criar essa legião de pessoas vulneráveis e utilizar do argumento do desemprego para fazer com que a expoliação da classe trabalhadora seja ainda mais grave. Houve a votação ontem na Câmara dos Deputados, a gente estava acompanhando anteontem, até eu coloquei no meu perfil do WhatsApp a votação e para entidades sindicais aí da FICENG, como vinha acontecendo, e agora no Senado, hoje teve uma mobilização muito grande das centrais,
da ANAMATRA, da NPT, dos advogados trabalhistas, do SINAIT, dos auditores fiscais, e se conseguiu o apoio do MDB, que é algo que causou certa surpresa, e se conseguiu impedir a votação. Saiu na mídia que a MP já caiu, já caducou. Infelizmente não é verdade ainda, porque o prazo de validade da MP se vence na segunda-feira. Ainda é possível, espero que isso não aconteça, mas ainda é possível que seja votado na segunda, teria que ser enviado para a presidente da República, que a sancionaria no mesmo dia. A gente espera que isso não aconteça. O fato do presidente da República ser destemperado, ter ofendido ontem o presidente da Câmara dos Deputados, talvez isso ajude, né? Acho que houve uma satisfação muito grande com a presidente da República, por esse desrespeito ao Congresso, talvez isso ajude. Surpreendentemente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, designou um deputado de esquerda, Rogério Carvalho, como relator da MP, que é um sinal. Então, tem sido uma mobilização muito grande para isso. Agora, infelizmente, o movimento sindical, os movimentos populares não tem feito a pressão adequada nessas votações mais importantes. A FICENG, os sindicatos de engenheiros, a Companhia Eficiente tem sido uma exceção, que tem feito esse trabalho com vigor. Mas nem todos os sindicatos têm feito uma pressão. Uma pressão, por exemplo, nos deputados, junto às suas bases, no perfil dos deputados. Os deputados são muito sensíveis às expressões, né? O sistema eleitoral do Brasil faz com que a maior parte dos deputados dependa de votações em alguns 4 ou 5 municípios. Bastaria aos sindicatos desgastarem a imagem desses deputados se eles votassem dessa maneira prejudicial à classe trabalhadora nos seus locais de trabalho. Tem uma série de coisas que a gente vem discutindo há anos, né, na FICENG, que a FICENG tem implementado, mas nem todos os movimentos populares têm feito esse trabalho mais efetivo de pressão. Então, essa situação da MP 905, que talvez crie uma série de outros retrocessos, e no momento que a gente precisaria ter mais fiscalização do trabalho, até por conta do Covid, desmontam a fiscalização, tiram os dentes da capacidade de fiscalização, fica uma fiscalização que é quase só uns recadinhos para dar, por favor, para de descumprir a legislação, tá bom? E tira os sindicatos da negociação com a participação de lucros, algo que não tem nada a ver com o combate ao Covid. Então isso é lamentável e é algo sem precedente no mundo inteiro. Acho que a gente está acostumado com uma sociedade que foi a última a abolir a escravidão nas Américas, talvez o único país latino-americano que não puniu os militares assassinos pela tortura, né? E que tem o patronato mais egoísta e mais cruel da América Latina, um dos piores índices de Gini, de desigualdade do mundo, uma classe dominante extremamente violenta. Então a gente naturalizou coisas que não são aceitáveis. A MP 905, 936, 927 é exatamente isso. Se tivesse num país com um movimento sindical mais forte, com a classe trabalhadora mais consciente, o próprio caso da França, por exemplo, a reforma trabalhista francesa foi muito menos agressiva do que a própria reforma trabalhista brasileira, mas causou greves nacionais e um caos social durante muito tempo. E no Brasil houve quase uma normalidade. Então, essa situação louca de coisas tem a ver com a situação peculiar do Brasil, é que a classe trabalhadora, infelizmente, acabou por séculos se acostumando a ser oprimida. Mas eu espero que essa situação mude, porque eles estão esticando a corda numa situação sem paralelo no mundo. Sim, Max. Quero primeiro lembrar aos nossos internautas que nós estamos falando sobre a medida provisória 905, que prevê o contrato verde-amarelo, principalmente, e altera, por exemplo, a PLR a partir de negociação individual, acidente de trabalho não vale, por exemplo, fora do local de trabalho, além de contratos precários para as pessoas mais jovens e agora pessoas acima de 55 anos, além dos trabalhos aos domingos, feriados e sábados. Também estamos falando sobre a medida provisória 936, que prevê a redução
da jornada e dos salários e da suspensão do contrato. Agora, nesse momento, o STF está votando a liminar a ação direta de inconstitucionalidade do Partido Rede e Sustentabilidade. A FICENG entrou com o amicus curiae, que é um dispositivo que apresenta mais argumentos para a defesa dos trabalhadores. E agora, eu também estou acompanhando ao mesmo tempo, parece que o Alexandre de Moraes votou contra, indeferindo a liminar do Lewandowski, e começando agora o voto do Fachin. Max, também queria aqui saudar a presença do engenheiro e presidente da FICENG, Clóvis Nascimento, dos diretores Eduardo Piazeiro, também presidente do CEAGRO, Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, da Rosilda, da Suene, da Marina de Sergipe, do Jailson, presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Norte. E eles têm algumas perguntas para você também. O Jailson pergunta: agora, o que fazer diante do achatamento salarial, da redução da jornada, da retirada de direitos? O governo não deveria congelar os preços e criar dispositivos que freiem as demissões? Sem dúvida, é o que um dos pilares que a OIT vem recomendando, além da proteção da saúde dos trabalhadores nesse momento, é você conseguir uma proteção aos trabalhadores via estímulos na economia, né? Se o governo tem condição de dar pacotes de auxílio aos bancos, agora deu mais um pacote tributário de auxílio às empresas de telecomunicação, e para os setores que já lucram tanto, tem condição orçamentária de dar apoio, e para a classe trabalhadora não tem absolutamente nada, tem essa pequena migalha de R$ 600, que é algo equivalente a US$ 120 mensais para uma parte das camadas mais oprimidas da população, mas é algo que nem de perto é possível, e você não tem nenhum tipo de estímulo do Estado para cobrir essas remunerações. Tem algo muito tímido, que é uma parte do seguro-desemprego, e na prática é um estímulo para as despedidas. Seria muito factível, como vários países têm aplicado penas violentas por conta da usura, por conta dos setores da economia que têm se aproveitado da situação vulnerável da população, não só em relação a máscaras, álcool gel, que a gente tem visto como a máfia das farmácias tem agido de maneira abjeta, mas já tem relatos aí de uma série de supermercados reajustando os preços sem nenhuma base econômica da indústria para isso. E a gente não vê o Ministério da Justiça, que tem se concentrado mais em punir setores vulneráveis da população e defender os consumidores brasileiros, né? Não tem nenhum tipo, como a Argentina tem feito controle de preços e garantia de que as pessoas possam receber serviços essenciais, isso não tem sido feito, e é algo que é efetivamente estarrecedor. E a situação que está colocada pela MP 936, que está sendo julgada agora está votando o ministro Fachin, que eu imagino que vai confirmar a liminar do ministro Lewandowski, ou espero que vá mais além. O ideal seria derrubar toda a MP 936, porque não há a relevância, e ela conforta completamente em desconformidade com a Constituição Federal, que prevê no seu artigo 8º que qualquer redução, 7º e 8º, qualquer redução de salários e benefícios precisa passar pelo crivo sindical. É também o que é previsto na Convenção 98 da OIT, da qual o Brasil é signatário. E o que a MP faz, de uma maneira antissindical repugnante, é violar a Constituição Federal e permitir a retirada de direitos sem o acompanhamento sindical. A única coisa que a liminar do ministro Lewandowski faz é garantir alguma consulta aos sindicatos, nem clara, e já fica válida a redução de salários ou a suspensão do trabalho, mesmo enquanto o sindicato vem analisando a matéria. E a gente está aí com uma situação que coloca uma arma na cabeça dos sindicalistas, né? Não é uma negociação, mas é um achaque, né? Isso é um exemplo que eu dei na Câmara dos Deputados quando teve a votação da reforma trabalhista,
quando havia discussão do negociado sobre o legislado, que de certa maneira se equivale a isso. E você chega, você está andando na rua e um sujeito te coloca uma arma na tua cabeça e diz, me dá a carteira. O que foi feito? Foi feito um contrato. Né? Ele propôs um contrato com uma cláusula dizendo que se você me der a tua carteira, eu não te mato. Você aceitou, entregou a carteira para ele, ele não te matou, foi apenas um contrato. Isso foi um contrato? Não, não foi. Por que não foi? Porque você não tinha capacidade de resistir, você tinha um vício de consentimento, você não tinha capacidade de Uhum. negociar. Né? Você não poderia dizer, ah, não, talvez você não atire, eu vou pagar para ver, quem sabe tua arma é de brinquedo. Não existe isso. E o que é essa AMP 936? É a mesma coisa. O empregador chega para o trabalhador e diz, olha, você quer assinar esse contrato e você abrindo mão de todos esses direitos que o teu sindicato conseguiu obter durante décadas na convenção coletiva, no acordo coletivo, ou aceita reduzir teu salário à metade, o que você acha? Vamos fazer uma negociação? Não é uma negociação de verdade. Também é uma negociação com a, com a arma na cabeça. Porque o desemprego para muita gente é quase o equivalente à morte. O desemprego da classe trabalhadora implica em redução da expectativa de vida, de mais doença, implicações graves para a sociedade, aumento da taxa de mortalidade. E é isso que faz. Você permitir que, nesse momento, o patronato tenha ainda mais capacidade de espezinhar as pessoas, dá uma crueldade gigantesca. Semelhante à crueldade com que o governo federal vem tentando incentivar as pessoas a se contaminarem, tentando boicotar o trabalho de governadores e prefeitos que têm tentado impedir a proliferação do vírus, né? E você colocar as pessoas dessa maneira é aumentar o risco de contaminação e da tragédia social. E o sindicato tem que participar e não só carimbar, mas qualquer redução salarial só pode ser feita com o crivo sindical. A gente compreende que existem algumas empresas que estão praticamente sem faturamento. Isso é verdade mesmo. Não vai querer ser poliana e dizer que isso não está acontecendo, né? Ou com redução muito grande em alguns setores. Empresas, por exemplo, de organização de eventos, de conferências. Mas agora, o sindicato tem capacidade de negociar de uma maneira adequada, mas não excluir os sindicatos. E tem uma série de empresas que têm utilizado a MP 936 para isso. A gente teve, hoje, no escritório ficou bastante ocupado porque uma empresa de energia, eu não vou dizer qual é, mas uma Uhum. empresa de energia, de distribuição de energia, não tem nem menor tipo de risco de não funcionar. As pessoas vão continuar consumindo energia elétrica, né? Querendo utilizar a MP 936, da redução de salários. Tem supermercados que nunca faturaram tanto, querem utilizar a MP 936. Né? E excluir o movimento sindical já combalido depois da reforma trabalhista de poder negociar é de uma crueldade gigantesca. Que a MP não prevê a negociação coletiva. Quem incluiu isso foi o ministro Lewandowski, de maneira tênue, e até isso está sob risco do STF suprimir, como foi o voto agora há pouco, conforme você explicou, do ministro Alexandre de Moraes. Né? Uhum. E no, se num cenário em que o Pleno do STF siga o voto do Lewandowski, quais serão os desafios para os sindicatos? Como deve ser a política sindical, principalmente no que se refere também aos autônomos, PJs, que é muito comum na categoria dos engenheiros, por exemplo? Tá, tá. Bom, antes de tratar de uma questão mais macro, né, eu acho que o movimento sindical brasileiro hoje, mais do que nunca, precisa seguir alguns exemplos criativos que têm acontecido em outros países, têm enfrentado práticas antissindicais dos governos e das grandes empresas, que é passar a representar toda, toda a classe trabalhadora. Né? Um PJ, por exemplo, ou um trabalhador autônomo, muitas vezes ele é um trabalhador.
ele é um trabalhador CLT. Só que existe uma burla a CLT, porque ele é um PJ de maneira fictícia, né? Ou ele é um autônomo, na verdade, que presta serviço só para uma empresa com subordinação. Então, se o empregador descumpre a legislação trabalhista, eu considero que o sindicato não pode acompanhar esse descumprimento e não representar o trabalhador porque ele está sendo excluído ilegalmente pelo empregador. Que o sindicato tem que representar também esse trabalhador, ainda com as limitações do sistema legal, que em tese representaria só para os selitistas, né? É um dilema, porque tem alguns sindicalistas que corretamente explicam, mas então se a gente vai representar autônomo, vai representar PJ, a gente vai estar legitimando isso. Não, a gente não está legitimando, a gente está combatendo, lutando para que eles sejam registrados como selitistas, que é o que geralmente eles efetivamente são, né? E não há uma contradição em relação a isso. E também representar desempregados, sujeito que, por exemplo, um comerciário que foi despedido e está desempregado, ele continua sendo comerciário, só que excluído da força de trabalho, para conseguir aumentar a capacidade de mobilização. E frente a uma situação dessas, é muito difícil dizer que tem uma saída fácil, porque a gente já está numa situação dos sindicatos combalidos. Mas eu acho que precisa ser feito aí para a empresa que quer utilizar a MP 936 de maneira oportunista, né? Eu acho que a lógica tem que ser isso. Você realmente vai querer se aproveitar de maneira criminosa de uma situação dramática do povo brasileiro para ter mais lucro e utilizar a MP? Você quer, então vai ser guerra. Então o sindicato vai utilizar guerra, eu digo guerra jurídica e política, né? Eu não defendo nenhum tipo de forma de violência. Mas você pressionar a empresa, descobrir as ilegalidades que a empresa faz, fazer seus consumidores terem consciência disso, mobilizar os trabalhadores, demonstrar o lucro que a empresa tem. Agora, caso seja uma empresa que realmente está em vias de ficar inviabilizada, que está com uma redução gigantesca do faturamento, daí é uma outra situação. Daí o sindicato, como já fez em outras hipóteses, né, já tem vários sindicatos que excepcionalmente fizeram negociação coletiva para reduzir a folha de pagamento temporariamente, reduzir a jornada, daí a negociação efetiva mesmo, né, sincera, com a empresa abrindo os balanços, explicando a situação. Isso é uma outra coisa, mas o que a gente tem visto na maior parte das vezes aí é a maneira oportunista que as empresas vêm lidando. Veja o caso da Havan, por exemplo, que se vangloria de ter um lucro gigantesco e deixando 11 mil famílias ao relento, né? Sim. Lembrando também aos nossos internautas, aos engenheiros e engenheiras, que a Ficeng já abriu um canal de comunicação pelo e-mail jurídico@ficeng.org.br, onde poderá receber denúncias que podem ser anônimas também, ou mesmo esclarecer dúvidas acerca dessas mudanças trabalhistas em tempos de pandemia. E também no nosso site nós temos cartilhas que falam da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, no governo de Michel Temer, que ao invés de criar empregos, aumentou a informalidade de acordo com os dados do IBGE e também uma cartilha sobre a reforma da Previdência. E esse vídeo estará disponível também no nosso canal do YouTube. E Max, o presidente da Ficeng, engenheiro Clóvis Nascimento, te faz uma pergunta. Como estão as pautas de enfrentamento ao coronavírus, dos direitos trabalhistas e sociais no Congresso Nacional? Bom, quero aproveitar para cumprimentar o presidente Clóvis, cumprimento também o presidente Eduardo Piazeiro, lá do SEAGO Santa Catarina, dois sindicalistas aí que têm exemplo de luta e de capacidade de organização da classe trabalhadora. Então, é um prazer muito grande aí assessorar a Ficeng nesses anos. E, infelizmente, o Congresso Nacional tem se omitindo em relação à proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em relação ao Covid. Não teve nenhuma medida que foi feita de proteção. Pelo contrário, né, a Câmara dos Deputados aprovou a MP 905, que enfraquece a fiscalização do trabalho nesse momento, que deveria ser o contrário. E por isso que está sendo algo estarrecedor, que está sendo cabendo ao movimento sindical fazer as vias de Ministério do Trabalho, que não existe mais, né? Agora estou mostrando ainda de maneira mais palpável quão absurda foi a extinção do Ministério do Trabalho.
Ministério da Economia, a gente sabe da insensibilidade gigantesca do ministro Paulo Guedes com a classe trabalhadora e sem nenhum tipo de preocupação. Então, ações judiciais têm sido feitas em todo o Brasil, via movimento sindical ou via Ministério Público do Trabalho, para tentar coibir a contaminação, que é um trabalho que devia ter sido feito. O movimento sindical argentino não está precisando fazer isso, por exemplo, que o Estado já está tratando do que deveria estar tratando. Então, infelizmente, essa pauta tem sido muito ruim, né? Representando a FICENG no dia a dia do Congresso Nacional, a gente tem defendeu, utilizando a questão do Covid para suprimir da MP 905 toda a parte que extingue a fiscalização do trabalho e tentar defender medidas de estímulo aos trabalhadores, né? Que é algo fundamental para combater a disseminação do vírus, é ter algum tipo de proteção social. As pessoas não podem garantir isolamento social se não tiverem condição de ir para casa. E para ir para casa você tem que ter ou viabilizar o teletrabalho de maneira digna, o que é a MP 905 e 936, desculpa, 936 que trata disso, desculpa, a MP 927 que trata disso, ela não dá de maneira adequada, né, não garante todas as proteções, e garantir uma remuneração mínima, né? E tem a série de empresas que continuam obrigando as pessoas a trabalhar em vários postos de trabalho que facilmente poderiam ser objeto de teletrabalho. Gente que tem familiares com mais de 60 anos de idade, que tem trabalhadores que têm filhos com problemas respiratórios, continuando sendo obrigados a trabalhar, é de uma crueldade gigantesca. E o movimento sindical, infelizmente, apesar de ter poucos recursos, acaba tendo que fazer esse trabalho que seria do Ministério do Trabalho ou do governo federal. Sim. No começo da nossa conversa, Max, você falou um pouco do contexto internacional. Eu queria retomar esse assunto, porque um estudo do Diese apontou, por exemplo, de 15 países europeus, 4 repõem integralmente os salários das pessoas que têm os seus contratos de trabalho suspensos, ou seja, 100% do valor são repostos. As negociações coletivas também apontam alguns marcos globais, que marcos globais, seguindo as recomendações da OIT, podem ser estabelecidos nas negociações coletivas. A OIT vem recomendando aos países, aos empregadores, que garantam o sustento dos trabalhadores, até por interesse próprio do patronato, de fazer com que a economia não entre num círculo vicioso aí de diminuição do consumo, diminuição da produção e e virar uma depressão econômica que iria dificultar bastante a retomada da economia plena depois que a vacina for encontrada e garantir o sustento das pessoas. E o movimento sindical tem conseguido a remuneração plena, ou pelo menos quase a remuneração plena, né? Alguns governos têm subsidiado salários com 70%, 80%, alguns 100%, mas nenhum deles deixado as pessoas ao relento como no Brasil, né? Estimulado quase a retirada de direitos. A Alemanha garante a integralidade dos salários, o Canadá garante a integralidade dos salários até $2.000 por mês, ou 75% da remuneração, o que for maior, e é algo fundamental, e é algo que demonstra como a classe trabalhadora é essencial para a economia, né? Que essa riqueza toda vem da classe trabalhadora. É um tiro no pé da burguesia brasileira de deixar as pessoas ao relento, né? O reflexo que isso vai dar na diminuição do consumo, da população brasileira adoecendo, se empobrecendo, problemas de saúde física, psíquica, a violência doméstica que isso vai trazer, gastos para o SUS, destruição da capacidade de organização da sociedade brasileira, né, no longo prazo. E isso é algo que vai impedir o Brasil de participar de uma maneira estratégica global, disputar o pedaço mais importante da economia mundial. Como é que você vai conseguir competir com países com indústria
pujante se produzir ciência e tecnologia com a população brasileira submetida dessa maneira. A gente já tem o ministro da Educação que tem tentado destruir a educação superior, né? A gente tem feito uma série de atuações para tentar defender a qualidade de ensino no ensino da engenharia, tem feito um trabalho importante em defesa dos engenheiros e tentou enfrentar a reforma trabalhista quando teve toda essa tentativa de retirada de direitos. E os engenheiros brasileiros são uma das categorias que mais vai perder com a MP 936. Para quem quiser ver de maneira fácil, o DIEESE tem uma calculadora, você pode colocar o teu salário e verificar qual é o grau de perda em caso de redução da jornada em 25%, em 50% ou em 70%, que são as opções que dá a MP 936. E quanto maior o salário, maior o percentual da perda, porque o seguro-desemprego chega até a R$ 1.875, né? Então, a perda pode ser muito grande para quem recebe 5, 6, 7, 8 mil reais. E então a classe de engenheiros já tem sofrido tanto, é uma das que tem sido mais atacadas. A gente espera que isso não prospere, né? Infelizmente está acontecendo agora o julgamento da MP 936. Nós havíamos tentado, eu participo do Fórum Interinstitucional dos Direitos Sociais, representando a Associação Brasileira de Advogados Sindicais, e a gente havia tentado, como foi feito na reforma trabalhista, convencer os partidos políticos e as centrais a não ajuizarem uma ADI no Supremo. Por quê? Porque, infelizmente, o Supremo tem julgado nos últimos anos de uma maneira que muitas vezes não é favorável para o nosso trabalhador. O objetivo era tentar garantir que o juiz do trabalho com mais sensibilidade, juízes do trabalho de primeiro grau em ações trabalhistas viessem a discutir o tema e com mais conhecimento da situação, né? E construir uma jurisprudência mais sensível, não pró-trabalhadores, mas pró-interesse coletivo da sociedade, né? E, infelizmente, a rede, sustentabilidade, de uma maneira com boa vontade, mas uma maneira que eu acho que foi impensado na Fogadilho, no mesmo dia ajuizou uma ADI, e é o que a gente está vendo agora, né? Agora, houve o voto do ministro Fachin, eu ainda não estou vendo as notícias, mas eu imagino que deve ter sido melhor que o ministro do Alexandre de Votou pela Moraes. procedência integral da liminar, o Fachin. A liminar ainda não é, cá entre nós, não é o suficiente, né? Ainda causa estrago muito grande. Agora, começando o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, se for repetida a postura que ele teve em relação à reforma trabalhista, eu imagino que ele deve votar com o ministro Alexandre de Moraes, infelizmente. Então, o ideal não era levar isso para o Supremo nesse momento. E que eu faço uma crítica ao que alguns partidos têm feito. E algumas confederações sindicais também fizeram. De conseguir segurar durante muito tempo na reforma trabalhista que nenhuma ADI fosse ajuizada. Uma ADI que foi feita, discutindo com o movimento sindical, foi pela PGR e especificamente sobre alguns tópicos processuais só da reforma trabalhista, mas não sobre todo o conteúdo. E depois algumas confederações ajuizaram as medidas. E agora virou quase um concurso, quando tem uma MP, quem entra com a ADI primeiro. E talvez na boa vontade, mas com reflexos péssimos. E o que a gente está vendo hoje no julgamento do Supremo é isso. O problema é que quando o Supremo decide alguma matéria, alguma MP, no plenário do Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade, aquilo tem efeito vinculante. Nenhum juiz do trabalho pode mais decidir de maneira contrária, sob pena de crime de responsabilidade. Então tem efeito plenamente vinculante e engessa qualquer tipo de discussão que poderia avançar, que poderia ser discutida. Max, Então, chegou uma pergunta aqui para você, que é a seguinte: se eu assinar um acordo individual e quiser depois assinar um acordo coletivo, eu posso fazer isso?
Segundo a MP, não. A MP não dá essa possibilidade, a MP 936. A decisão do ministro Lewandowski, depois dos embargos de declaração que a Advocacia Geral da União apresentou, ele esclareceu que, pelo voto dele, é possível, se houver decisão do empregador de forçar o trabalhador a assinar esse acordo individual, já vale o acordo de imediato, enquanto o sindicato está analisando a questão, mas dá a possibilidade depois, se for feito um acordo coletivo ou convenção coletiva mais benéfico, o trabalhador aderir posteriormente a esse acordo coletivo ou convenção coletiva. Agora, na prática, esse direito é de difícil execução, né? Primeiro, porque você tem que garantir que uma empresa que utilizou a MP 936, a maior parte das vezes de maneira oportunista, como a gente falou, vá depois querer firmar um acordo coletivo ou convenção coletiva. E caso ela firme, em contradição com o que ela já vai ter feito, ainda assim o trabalhador tem que assinar um termo dizendo: eu quero aplicar a convenção ou acordo coletivo. Uma situação de desemprego estrutural gigantesco que a gente tem com esse governo que atacou a classe trabalhadora e fez o desemprego que já chegou a 4%, 5%, agora está mais de 12%, essa legião de desempregados. Primeiro, dificilmente a empresa vai fazer um acordo coletivo, convenção coletiva, depois que seja mais benéfico. E caso ela faça, o trabalhador tem que individualmente assinar, sob o risco de ser demitido. Então, pode fazer, mas mesmo essa concessão do ministro Lewandowski, amenizando um pouco, ainda não é o suficiente para retirar esse gosto amarguíssimo que a MP 936 tem. E, primeiro, sem precedente no mundo inteiro. Tem nenhum país retirando direito nesse momento, é só o Brasil. O Brasil, acho que vive um momento de muita dificuldade na política de enfrentamento ao coronavírus, principalmente em relação ao papel do Estado nesse sentido, das políticas sociais. E, como você citou a calculadora do Diese, queria avisar que ela está disponível no site da Ficenge, www.ficenge.org.br. Os engenheiros e as engenheiras, sim, serão uma das categorias mais prejudicadas, com perda de até 71% de suas remunerações, considerando o salário mínimo profissional. Também tem uma matéria no nosso site sobre isso. E quero caminhar agora para o encerramento, porque a live no Instagram só nos dá 1 hora de conversa, depois ela encerra automaticamente. E queria te perguntar e também propor que você faça suas considerações finais, Max. Que desafios nós temos no momento de confinamento, de isolamento social, isolamento físico, não social, porque a gente tem que construir laços sociais de resistência. O que fazer para fortalecer as reivindicações coletivas? Quais os desafios para a classe trabalhadora, para os sindicatos? E que você deixe um recado sobre alguma perspectiva de futuro no mundo do trabalho. Eu acho que esse momento em que se mostra aí a verdadeira cara da classe patronal brasileira, que já sabia que era cruel, mas agora ficou mais evidente ainda, né? Querendo submeter as pessoas ao vírus, essas carreatas insensíveis, o senhor Lehmann, que é a pessoa mais rica no Brasil, ontem deu uma declaração dizendo que ele fica super animado quando tem uma crise dessa, que tem uma série de oportunidades, ou seja, comportamento de hiena, de abutre. Fica mais claro ainda que com esse desmonte do Estado brasileiro, das poucas instituições que podem trazer algum tipo de alento para os trabalhadores são os sindicatos, que têm se mobilizado apesar da perda de recursos. Então, é um momento que mostra mais relevante, mais importante a filiação às entidades sindicais. E que quanto mais participação tem de filiados, mais força tem na negociação coletiva, de tentar enfrentar esses abusos patronais. Então, a recomendação que eu dou é que as pessoas se filiem aos sindicatos. Mesmo uma pessoa que tem um comportamento egoísta, que não está preocupado com o interesse coletivo, ainda assim, mesmo que fosse na lógica mais egoísta possível, essa pessoa deveria se filiar a um sindicato porque ela vai estar defendendo o seu próprio bem-estar.
O ideal que seria que as pessoas filiassem com uma lógica coletiva de solidariedade, mas trabalhadores, empresas que têm um índice grande de fiscalização, de filiação aos sindicatos, têm uma conduta muito mais respeitosa aos trabalhadores, tendem a utilizar com menos frequência desses mecanismos perversos da MP 905, 927 e 936, e é um momento de que as pessoas se apoiem integralmente. Dá para ver que se for depender do patronato brasileiro ou do Estado brasileiro, as pessoas vão estar no caos social. Então é um momento que os sindicatos têm que se reinventar também nesse momento, né? A gente tem uma população brasileira que muita gente não tem acesso à internet, não tem acesso a eletricidade de qualidade, banda larga de qualidade, mas a gente sabe que a classe de engenheiros, felizmente, geralmente tem. Então, parabenizar a Ficenge, que tem feito essas lives, que já tem uma comunicação feita de maneira criativa, né? Aqueles quadrinhos que foram objeto de prêmios, esses estão à frente, e continuar com essa mobilização, utilizando recursos aí, o Zoom, o Instagram, e se preparar para, assim que tiver uma vacina, que esse isolamento social vai perdurar até lá de maneira intermitente, para depois poder retomar a luta. E a gente sabe que não vai ser fácil, mas eu confio na capacidade de superação da classe trabalhadora brasileira e do movimento sindical, que já teve situações terríveis, já enfrentou ditaduras, e mesmo assim se ressurgiu, que enfrentou grandes crises econômicas, se ressurgiu, que tem um papel fundamental em defesa da democracia. E nesse momento a própria elite brasileira e vê quão foi importante a luta da classe trabalhadora, do movimento sindical, pela criação do SUS. Aqui eu parabenizo o movimento sindical, parabenizo as centrais sindicais, a CUT teve um papel importante desde a sua criação em defesa do SUS, também outras centrais, e agora a gente vê que se não fosse o SUS, nem a própria elite poderia se tratar adequadamente, né? Todo esse pacote anti-ciência obscurantista do governo e pessoas que embarcaram nisso agora veem como dependem de pesquisadores, dependem das universidades, dependem da ciência. E os engenheiros têm um papel fundamental nisso, na defesa da ciência, no trabalho importante, defesa das instituições públicas, e é um orgulho muito grande de poder assessorar a Ficenge, que sempre esteve à frente dessas pautas, né? Fazendo um papel que não é só limitado a questões trabalhistas, mas defesa de políticas públicas, do Estado democrático, justo e eficiente, né? E parabenizar pela luta de vocês. A gente segue à disposição para qualquer briga. A gente tem feito um trabalho de ajuizar ações coletivas visando coibir a transmissão do Covid, né? E uma delas foi um sindicato de engenheiros que teve à frente, o CENG Paraná, que teve um trabalho comandando uma frente de 6 sindicatos, conseguiu uma vitória grande contra a Copel, 7 mil trabalhadores, que a empresa foi obrigada a garantir o teletrabalho a todos, exceto as atividades essenciais, e não pôde mais obrigar os trabalhadores a obter um atestado para quem estivesse doente, né? O próprio Ministério da Saúde diz para as pessoas não irem em posto de saúde se não estiver gravemente doente, e a gente tem muito orgulho de poder ajudar no parlamento e também judicialmente em várias lutas aí. Parabéns a Ficenge, parabéns a Camila, que está sempre na vanguarda da comunicação sindical brasileira. Aí o movimento sindical tem muito a aprender com a agilidade que você tem e a Ficenge tem. Muito obrigada, Max. Lembrando que você acabou de falar do CENG Paraná, hoje foi realizada uma eleição histórica e foi eleita a nova diretoria com 858 votos em uma eleição realizada pela internet. Então, parabéns à nova diretoria do CENG Paraná e também homenagear também os profissionais da saúde que tanto atuam no enfrentamento do coronavírus e também os engenheiros e as engenheiras que estão atuando na linha de frente, na construção dos hospitais de campanha, na produção de respiradores. Então, fica a nossa homenagem. E lembrar que também a Ficenge tem um e-mail jurídico@ficenge.org.br para receber denúncias que podem ser anônimas e também para esclarecimento de dúvidas.
Além disso, também queria agradecer a presença aqui de todos os diretores da FICENG, Clóvis Nascimento, Eduardo Piazeira, Maílson lá de Pernambuco, Jailson do Rio Grande do Norte, Rosilda, Marina de Sergipe, Suene, muito obrigada pela audiência de vocês. Lembrando também que na próxima semana nós vamos lançar uma pesquisa sobre condições de trabalho dos engenheiros e das engenheiras, para que os engenheiros e as engenheiras respondam às suas condições de trabalho tanto nas atividades presenciais como no teletrabalho. Muito obrigada pela participação de todos vocês e muito obrigada, Max. Eu que agradeço. Obrigado. Aproveito para dar um parabéns aí ao presidente Leandro, que se elegeu hoje no Senge, parabenizar o presidente Bittencourt, que fez uma excelente gestão, parabenizar o Clóvis, a Camila pela iniciativa, toda a diretoria da FICENG, dos vários Senges aí de luta pelo país. Obrigado, conta com a gente. E saúde para todo mundo aí, e isolamento social para todo mundo aí, apesar da obscurantismo aí do governo federal, que acabou de colocar um ministro da Saúde que não tem menor histórico com políticas públicas, com saúde pública, nem nada, que tem até um vídeo que eu passei pela internet aí para alguns colegas, uma declaração eugenista do novo ministro da Saúde. Parabéns, pessoal. Grande abraço. Muito obrigada, Max. Um abraço.